Grandes empresas, líderes de mercado estão investindo muito em logística. Então, o e-commerce, o varejo entenderam que a logística é parte já estratégica, não só de custos, mas também do processo de venda, do processo de fidelização do cliente. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos acompanham, para os nossos seguidores nas redes sociais. Eu estou aqui com a presença do Bruno, do Marcos. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Estamos iniciando o 8º episódio do nosso Driving Talks. Acho que o terceiro deste ano, ao longo do ano passado e já desde o início do ano, estamos trazendo conteúdo, informações para vocês e mais uma vez, estamos de volta com um tema bem legal dessa vez. Dessa vez nós vamos falar sobre qual o impacto da logística na satisfação do cliente, ou seja, principalmente no e-commerce e no varejo, ou seja, como é que a logística impacta diretamente, a sua gestão impacta diretamente nesse segmento. E outra, como é que uma ferramenta, uma tecnologia como um TMS, por exemplo, pode transformar, pode otimizar, pode revolucionar esse segmento tão crucial e que nós conhecemos tão bem no universo da logística. Bruno, obrigado mais uma vez pela sua participação, seja muito bem-vindo. Ô, Batinho, obrigado. Bem-vindo também, Marcos. É muito bom aqui bater um papo com vocês, trazer esses assuntos, discutir um pouco o que a gente tem visto no nosso dia a dia, no mercado, né? E para introduzir um pouco do assunto, como você falou aí, o impacto, o que a gente traz de TMS para logística, né? E na verdade, para o varejo e e-commerce. E o que a gente pode ver no mercado, você vê que grandes empresas, líderes de mercado, estão investindo muito em logística. Então, o e-commerce, o varejo entenderam que a logística é parte já estratégica, não só de custos, mas também na parte de informar o seu cliente final. Então, deixou de ser a logística só uma parte do negócio, e agora a logística também é parte estratégica de todo o dentro do processo de venda, do processo de fidelização do cliente. Então, aliado a isso, você vê grandes investimentos em tecnologia, tanto tecnologia estrutural, um warehouse, aí você tem software dentro de hubs gigantesco, até um TMS. Então, o TMS é exatamente para te prover essa informação. Então, a gente vai ter tecnologia dentro do armazém, então eu consigo trazer toda a logística até no momento da compra do cliente, o armazenamento, até o final de chegada no cliente. Então, o TMS é essencial porque ele vai te trazer todo esse status para o seu cliente final. Eu consigo trazer um status desde da separação da carga, da expedição, do carregamento, do início de rota, do avanço do motorista até a chegada final. Então, tudo isso é esse eu vou ver um pouco pincelar, né? A tecnologia aplicada com logística, tanto no varejo como e-commerce, trazendo todo esse pilar estratégico dentro do contexto e da minha experiência de venda do mercado, né? Marquinhos, seja bem-vindo. Olha só, obrigado pela presença. E pegando carona no que o Bruno acabou de dizer, você que acompanha no dia a dia, a gente está sempre junto. Você até disse agora mesmo, num papo aqui nos bastidores, que você conversa, né? A gente está no dia a dia conversando diretamente com todos esses leads, principalmente desse segmento, e-commerce e varejo. E uma das grandes dores, não só que eles, enquanto fornecedores de serviço, prestam, mas é ali, né, do outro lado, né, os seus clientes reclamam, né? Não é só prazo de entrega, né? É falta de visibilidade, ausência de comunicação, ausência de uma rastreabilidade, de um monitoramento, informações, no geral, sobre a sua entrega, seu pedido, enfim. E, claro, o prazo de entrega. Essas são dores que a gente escuta no nosso dia a dia, né, Marcos? É muito, né, Patinho? Primeiramente, boa tarde aí a todos, obrigado pela participação aí, pelo convite, né? Eu acho que vai muito de encontro com isso tudo que você falou, né, Patinho? E acho que também tem a ver com umas mudanças também das demandas de mercado, né? Então, o consumidor está cada vez mais acostumado a medir o valor do produto ou do serviço que ele está recebendo
o transporte está incluído nessa percepção do valor, né? Então, as gigantescas aí de mercado, como a Amazon, por exemplo, né, começaram criaram essa demanda por same-day delivery, né, uma entrega no mesmo dia, uma entrega muito rápida, visibilidade na ponta da entrega, né, o que torna a competição dos players menores do varejo um pouco desleal, né? Como eles conseguem entregar esse nível de serviço também para os clientes dele, né? E aí que entra a aplicação dessas novas tecnologias, né? A aplicação de um TMS, né? Então, a gente ouve muito, né, a necessidade de um TMS, quando que um cliente vai pensar ou quando que uma empresa vai precisar de um TMS, né? Em alguns pontos, né, da minha experiência, eu vejo que em alguns pontos, né? Então, primeiro, quando ele tem um grande crescimento no volume de pedidos dele, né? Uma empresa que está em crescimento constante, como escalar aquele negócio que ela conseguia fazer de maneira maestral, né? Quando ela tinha poucos clientes, como ela escalar isso e manter nível de serviço para uma operação maior, né? Quando a logística é muito complexa, né? Imagina quando você está lidando com diversos fornecedores, transportadores, rotas, né? Como otimizar tudo isso sem ter um TMS e reduzir sua margem de erro, né? Ou quando o custo de transporte representa uma alta parcela do custo operacional, né? Então, cada vez os custos de transporte mais altos, né? Também uma tecnologia como um TMS pode te fornecer análises para identificar ineficiência na operação e ajudar a otimizar as operações também, né? Outro ponto que é o gerador da necessidade também é a demanda pela visibilidade que o cliente tem, né? O cliente está cada vez exigindo mais transparência sobre os prazos de entrega e rastreamento dos pedidos, né? E isso é um TMS que pode te fornecer essas informações em tempo real, né? E, por último, né, uma demanda muito crescente agora, né? E todo mundo falando disso, os objetivos de sustentabilidade, né? As empresas cada vez buscando iniciativas mais sustentáveis e um TMS também pode ajudar tanto a otimizar rotas, reduzir as emissões, quanto também ajudar a medir o quanto as medidas que foram impostas, ou as mudanças que foram impostas, tanto nos modais de transporte quanto nas otimizações de autorizações, podem ter contribuído positivamente para essa melhoria na sustentabilidade ou na pegada ambiental que essa empresa está deixando no processo de transporte dela. Legal. E você citou um negócio aí interessante, você falou sobre a satisfação do cliente. Todos os dias, de tempos em tempos, principalmente nos últimos tempos, no pós-pandemia, surgem pesquisas de satisfação voltada justamente a essa questão, ou seja, a satisfação do cliente, o que ele deixou de fazer e o que ele voltou a fazer, o que ele faz com mais frequência no que diz respeito à sua compra, principalmente no e-commerce. E se eu fosse citar todas as fontes aqui, não teríamos tanto tempo, mas das fontes que eu pesquisei, dá uma média aí de mais de 80% dos clientes dizem que não voltariam a comprar por uma má experiência na compra, da sua compra. Ou seja, e essa experiência ela não se refere só à entrega, como o Marcos bem falou. A entrega, claro, eu acho que é o mais forte deles, é o que mais impacta, porque vai muito de encontro à sua ansiedade, à necessidade do cliente, né? A expectativa do cliente. Mas também tem a ver com o que ele falou, de comunicação, de uma rastreabilidade, de uma visibilidade, aonde é que ele pode encontrar o pedido dele, uma comunicação com o gerador, seja da compra ou então o sistema de transporte contratado, enfim, a satisfação do cliente aí é medida, e como é que isso vai impactar em duas coisas. Primeiro, naquilo que agrega valor à empresa, a imagem da empresa, na sua competitividade, ou seja, no fator de competitividade junto ao mercado. É assim mesmo, né, pessoal? Com certeza, Patinho. Acho que até para complementando um pouco, trazendo os assuntos que o Marcos trouxe, você trouxe, a parte de TMS, a parte da entrega, da experiência do cliente. Então, você trazendo um TMS só na parte da rua, mas também você fazendo um planejamento, você otimizando uma rota, você tem todo um planejamento de entendimento das minhas necessidades, entendimento das particularidades locais. Com isso, você usa um roteirizador para encontrar
o tempo estimado de entrega e você comunicando ao seu cliente, você trazendo essa informação desde o início, é essencial, porque você tem hoje, a gente já fala vantagem de mercado, né? Mas como o Marcos bem colocou aqui, a Amazon já trouxe grandes players, você vê o Mercado Livre trazendo, a Magalu, então alguns players de mercado líderes já trazem isso, as informações de ponta a ponta. Então, desde quando se compra o pedido, você tem toda essa informação. Então, a fidelização está muito relacionada a tudo isso, né? Só a recompra. Você teve uma experiência desde informação, sei que foi processado, não ficou, sei lá, 3 dias aguardando uma informação, cara, eu comprei, cadê o meu pedido? Se vem mesmo, será que vai cumprir daqui 3, 4 dias? Tudo isso leva essa fidelização, né? Essa experiência que a gente sabe, tá muito, a informação gera, a gente consegue gerar, a gente tem informação, e com o TMS você consegue fazer toda essa cadeia. Claro que a cadeia que a gente está falando aqui começa desde a sua expedição para frente, mas tudo isso você consegue fidelizar para isso. A experiência do cliente vai ser em torno da informação. Então, assim, um TMS provendo informação de um widget ou uma tela de acompanhamento, onde você digita, ou apenas um clique que você vê onde que está, em qual status. Não precisa colocar aqueles status monstros, né? Mas está falando, saiu de rota, já está chegando, está na última milha, está no último pedaço, ou ainda está naquele CD de hub especificamente. Tudo isso, indiretamente e até um pouco direto, te traz essa fidelização, né? Você tem experiência porque o cliente na ponta, ele tem um horário, ele consegue se planejar. Então, imagina, eu tenho um compromisso, mas ali eu estou com um produto, quem nunca, né, comprou e ficou esperando aquele produto que entrou em promoção, traz essa carta, 50%, 60%, não, estou com expectativa, vou esperar. Será que se o entregador vem, eu não estou em casa, eu não tenho ninguém para receber, já frustra um pouco, né? Então ele consegue se programar e também trazer essa antecipação. Então tudo isso é gerido, toda essa cadeia, tudo que a gente pode falar, várias situações aqui que vai trazer essa fidelização direta aí com um ponto, né? Que a gente está Eu acho que comentando. quando a gente fala também de visibilidade, né, a gente tem que pensar em dois lados da visibilidade, né? Então tem o que você estava dizendo, né, Bruno, sobre a visibilidade para o cliente final, né? E isso daí é tanto percepção de valor que o cliente vai enxergar com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço, né? Quanto também ele te auxilia na diminuição dos tempos de espera, né, ou dos tempos de serviço, né? Um cliente preparado para receber o seu produto, ele já vai talvez você consiga até otimizar melhor a sua malha ou a sua roteirização, no sentido de que o cliente já está preparado para te receber e você vai tomar menos tempo para fazer cada entrega, né? E aí, E Marcos, uma outra. pensando na Desculpa. visibilidade que você ganha do processo com o uso de uma ferramenta dessa também, né, de um TMS, te permite uma gestão proativa de problemas, né? Então não adianta nada você dar visibilidade para o cliente, mas você nunca cumprir aqueles prazos que você está dando para ele, né? Ou você dá um prazo, não cumprir e não agir também nesse não cumprimento, né? Então acho que um grande diferencial ou uma grande funcionalidade de um TMS de mercado, de um TMS bom de mercado, é te dar essa capacidade de agir ativamente antes e ter a previsibilidade de um possível atraso e conseguir fazer a gestão desse atraso, seja informando o seu cliente previamente, ou seja, reotimizando a rota enquanto ela ocorre, né? Perfeito, Marcos. Você comentar essas ferramentas de você ter essa gestão proativa, né? Ferramenta de você ter uma tomada de decisão rápida, que às vezes você pode converter um mau sucesso em uma fidelização, em um sucesso do cliente, porque sabe que, estou passando, um motorista teve um problema na rua, um congestionamento, consigo alocar outro recurso para ir ali, fazer baldeação, trazer, entregar alguma entrega importante, então tudo isso você consegue proativamente converter e trazer uma experiência melhor, né? Acho que é muito bacana isso mesmo. Eu e o Patinho, Legal, em relação vocês a isso, a gente falaram de. estava Oi. desculpa. Eu e o Patinho, outro dia, a Não, gente pode estava falar, numa Marcos. reunião, eu e o Patinho, outro dia, a gente estava numa reunião que o cliente reportou exatamente isso. Ele disse assim: o meu cliente, ele não espera ter só visibilidade, mas também, às vezes, não importa se o produto chegar atrasado. O importante é ele ter a previsibilidade desse atraso. E às vezes ele enxerga como nível de serviço a empresa entrando em contato com ele para avisar antes do atraso. E isso ele fala: nossa, isso foi um ótimo serviço prestado. Não interessa, então ele não ficou insatisfeito que o produto não chegou na hora que tinha sido programada, mas ele ficou satisfeito e falou: essa empresa está olhando por mim e está cuidando do processo que ela está tomando conta, que ela está se propondo a fazer e está agindo ativamente, me informando desse atraso. Isso é um serviço de excelência, né? Isso é experiência, né, Marcos? Isso é uma experiência positiva. Ou seja, ainda que aquela entrega vai
atrasar, ele já tem a informação, a expectativa já não é a mesma, e então ele teve uma boa experiência, o que agregou valor à imagem da empresa. Vocês falaram de proatividade, né? De poder antever e de antecipar algumas ações. Mas também tem uma questão muito importante sobre tomadas de decisões, tomada em decisão nessa gestão. E o Bruno havia falado sobre o volume de informação gerado, né? Uma ferramenta como essa, como um TMS, gera muita informação, gera um volume de informação muito precisa, enfim, o que nos facilita a geração de indicadores. Ou seja, sempre que geramos informação, você vai ter indicadores. E aí que entra também um outro lado da ferramenta, que é os indicadores, né? Para relatórios, números, dados, estatística, para você tomar uma decisão futura, para que os mesmos erros não sejam cometidos. E aí sim você possa, inclusive, se antecipar melhor, não é? Com certeza. Por exemplo, você pode pegar um exemplo simples da experiência que a gente tem de implementações de clientes, trazendo uma conexão que você falou. Atinho, consigo trazer em um determinado mês o número de entregas recusadas, o motivo, por quê? Consigo entender se for numa determinada região, um determinado mesmo motorista. Então, onde eu consigo entender, pô, será que se eu coloco esse motorista, ou se tem algum problema na região, eu estou dimensionando mal minha rota, ou não, realmente eu preciso ter uma capacitação com relação àquele profissional que está fazendo a entrega, ou então eu tenho um problema com o meu destinatário, que não está recebendo. Então, tem uma série de fatores que você pode fazer, né, diante desses KPIs, diante desses indicadores, você tomar uma decisão e entender, pô, beleza, eu dimensiono, eu treino minha equipe, eu consigo fazer. Então, ali, você trazendo essa informação, esse volume te traz muito melhor uma gestão. E pegando um ponto muito bom que o Marcos colocou, custo. Então, você tem um custo diretos e indiretos. Então, você tem um custo também na rota, mas, ao mesmo tempo, você tem o seu custo de torre de controle. Será que, quando eu gero mais informação, eu consigo fazer alguma automação de relatório, algum ponto, alguma automação de relatório, e esse relatório trazer informações mais diretas, eu consigo já ter, não preciso ter alguém estratificando, fazendo uma estratificação direta, eu já consigo ter uma tomada de decisão muito mais rápida, né? Mais rápida, mais informação, eu estou mais com uma vantagem de mercado maior, né? Então, a empresa tendo isso, uma gestão de informações e rapidez na tomada de decisão, com certeza ele vai se diferenciar no mercado e vai trazer uma experiência melhor, tanto para os clientes também para os funcionários que estão aí dentro do contexto da empresa. Ô, Marcos, você citou agora mesmo, um pouco antes do Bruno falar, sobre aquela experiência que o cliente teve em ter à disposição uma informação precisa, em tempo, que não iria alimentar uma expectativa ruim, uma expectativa negativa. Isso é justamente isso que a gente está falando, né? Redução de atritos, é você ter um rastreamento em tempo real, justamente para eliminar essas dúvidas, para eliminar essas incertezas, essa notificação que a gente falou agora mesmo também, essas notificações automáticas, a otimização de rota, esse cumprimento daquilo que se compromete, né? Cumprimento em prazo de entrega, você ter menos atendimentos no seu saque para estar gerindo. Como é que um TMS, como é que você enxerga que um TMS pode transformar e pode otimizar essa gestão, seguindo essa premissa aí de diminuir esse ruído, principalmente ruído na comunicação e atritos, né? Eu acho que assim, né? Primeiramente, para você conseguir cumprir os prazos que você prometeu com o cliente, você tem que saber como calcular esses prazos, né? Então, como fazer um cálculo de ETA de maneira precisa, né? Como chegar em prazos que você consiga cumprir, né? Então, primeiro, né? Como que uma roteirização, quais são as variáveis que uma roteirização precisa levar em conta na hora de calcular o ETA, né? Então, tem algumas que participam aí dessa composição de cálculo, né? Então, primeiro quanto tempo se demora para liberar um veículo no centro de distribuição, ou seja, quanto tempo demora para carregar esse veículo no CD. Então, a que horas esse veículo vai estar disponível para iniciar a rota dele. Depois, o tempo de traslado, e o tempo de traslado, né, nos mundos de hoje, ele é muito variável, né? Então, a segunda-feira, para sair do centro e ir para a Zona Leste, às 8 da manhã, pode demorar um tempo, e na quinta-feira pode ser totalmente outro, né? Outro ponto, né, numa entrega fracionada, onde você vai entregar em diversos clientes no mesmo dia, eu tenho que levar em consideração quanto tempo eu vou ficar parado em cada cliente.
você assumir uma média de tempos pode gerar uma distorção muito grande no final do dia, né? Talvez no primeiro pedido, no segundo, você não perca tanto o ETA, mas lá no final do dia, se você assumir essa média, pode ser que gere uma distorção alta, né? Então, um TMS pode te ajudar. Primeiro, um algoritmo que tem a capacidade de fazer os cálculos, levando tudo isso em consideração e buscando dados de histórico de trânsito, por exemplo, para fazer os cálculos GTA dele. Segundo, né? Você ter a capacidade de aprimorar as suas médias ou os dados que você já cadastrou no seu sistema em relação, por exemplo, ao tempo de parada ou tempo de serviço em cada cliente, né? Então, é muito difícil você medir esses tempos no dia a dia, a não ser que você tenha um sistema de monitoramento robusto, né? E um sistema de monitoramento robusto que consiga retroalimentar o seu TMS de médias de tempo de parada para que você consiga cada vez mais ir otimizando essa sua roteirização e cada vez mais aprimorando esse ETA que você está passando para o cliente, né? Então, o primeiro ponto é capacidade de planejar um ETA de forma precisa, né? Que você consiga cumprir. O segundo ponto é dar essa visibilidade para o seu cliente, né? Então, o cliente precisa saber desse ETA que você planejou, né? Então, como se comunicar com o cliente, né? Então, uma comunicação em toda etapa do processo, geralmente, deixa o cliente mais satisfeito com esse processo também. Então, comunicar no planejamento, na hora que você definiu esse ETA, na hora que você criou a roteirização, comunicar na hora da saída do veículo, do ponto de carga dele, porque, de repente, teve algum atraso na carga que vai impactar no ETA também. Comunicar esse cliente quando está próximo da chegada do produto dele e comunicar depois da entrega também, né? Então, isso acho que são os pontos essenciais para que você consiga planejar e cumprir os ETAs que são passados para o cliente, né? E eu gostei muito, Marcos, que você trouxe a partir da retroalimentação, né? Esse acho que é um ponto fundamental, porque você une o planejamento com a execução. Então, eu estou planejando, então, como você falou, eu saio de uma média e começo a monitorar o que é feito, o que é executado, e vou retroalimentando, minha qualidade de planejamento está melhorando. E com isso, minha qualidade de informação ao meu cliente está melhorando. E a minha execução consegue ser ela consegue ser melhor, né? Eu consigo trazer mais informação. E assim você vai se retroalimentando, chegando num ponto que você está com uma cadeia ajustada, certinha, né? Disse agora mesmo sobre a retroalimentação que o Marcos havia citado, né? Então, quando a gente fala de poder mensurar esses indicadores, ou seja, a melhor definição desses KPIs para você acompanhar as métricas com frequência, você ter uma informação segura sendo retroalimentada, isso vai facilitar muito, né, a sua gestão no que diz respeito a como você empregar essas ações futuramente, correto? Com certeza. Acho que para isso, como a gente falou, voltando àquele ponto de tomada de decisão, imagina, você retroalimenta e você começa a fazer uma comparação do que você tinha planejado anteriormente, um tempo de serviço, como o Marcos falou, e a gente entende que eu estou levando por média 50% a menos do que a gente tinha de histórico, do que eu tinha antes de uma implantação do serviço, eu consigo entrar, conversar com o meu cliente, entender com ele qual que é a demora, trazer isso traz o quê? Uma redução. Quando eu reduzo o tempo de serviço no meu planejamento, eu consigo trazer mais paradas, um aproveitamento melhor de rota, um fator de carga melhor daquela rota. Consequentemente ou não, vai depender do meu cenário, eu consigo otimizar, reduzir veículos. Então, ali traz toda uma gestão, além dessas informações que a gente falou, também uma gestão de custo, uma melhor gestão com essa retroalimentação, né? Você consegue ter qualidade não só de atendimento, mas também de gestão da sua própria operação. É isso, né? Às vezes, quando a gente está fornecendo um serviço para o cliente, né? A dificuldade de você querer mudar o que foi acordado em relação a custos é a dificuldade de você comprovar, né? O acontecimento, né? Então, se você tem um cliente em que você está dando frete grátis para ele, mas ele toda vez te deixa 4 horas parado esperando para fazer o recebimento, será que faz sentido você continuar dando frete grátis para ele? Como chegar para esse cliente e falar, cara, eu posso te dar frete grátis, mas todo dia você me deixa X tempo parado, né? Então, só com dados, né? Então, os dados podem te apoiar nisso também, né? Então, um TMS ou que tem um monitoramento integrado também pode te dar essa capacidade de revisitar os acordos e ver o quanto eles são vantajosos ou não, né?
de pensar o quanto eu estou gastando de fato para fazer uma entrega nesse cliente. Não que foi planejado lá atrás, porque tudo muda, né? Então, essa retroalimentação também entra nisso, né? Porque às vezes você planejou uma coisa, você vai entregar um produto num centro de distribuição de um cliente seu, e no passado era de um jeito. Ele mudou as operações dele, você não mudou nada na sua operação, mas isso impactou direto na sua operação. Você mediu tempos e movimentos lá atrás para fazer o contrato. Será que esses tempos e movimentos estão sendo cumpridos hoje? Então, como medir esses tempos e movimentos hoje? Como retroalimentar o seu sistema para que os cálculos de custos sejam baseados no ocorrido e não no planejado, né? E tem também uma outra, e falando em planejamento, vamos lembrar aqui de datas, né? De sazonalidade, por exemplo. Nós tivemos agora no fim do ano, você tem Black Friday, você tem Natal, e agora está se aproximando Dia das Mães, né? Vocês falaram tanto em planejamento, é hora de planejar já, ou já estão planejando para o Dia das Mães. Então, para uma data tão especial, com um boom desse, o que é necessário? Qual aí o ponto de partida para esse planejamento e uma execução perfeita? Com certeza. Aí, primeiro ponto que eu vou falando aqui, Patinho, são os recursos, né? Os seus recursos. Então, hoje eu trabalho com uma frota de 100 veículos. Eu vou receber, vamos colocar um Dia das Mães, que eu tenho um produto específico que eu tenho 100, 200, 300% de crescimento nessa data especificamente. Como eu me planejo? Como eu vou no mercado? Se eu trabalho com uma frota terceira, ou eu trabalho com N transportadores, eu vou com o meu transportador, eu consigo fazer essa previsibilidade ou uma simulação. Então, dentro do meu TMS, eu aumento ali aquela simulação de 100, 200, 300%, eu consigo quantos veículos mais eu vou precisar? Para quê? Para eu, tudo aqui que a gente está falando, eu não tenho impacto na minha cadeia. Ali eu vou trazendo esse planejamento mais estruturado, eu consigo me antecipar a minha necessidade de recurso, e ali com essa antecipação eu trago uma otimização, um planejamento em que eu vou precisar de X mais, o número de X de veículos a mais, e as minhas rotas, redesenhá-las naquele momento específico. Então, você consegue, te ajuda muito no planejamento e nessa tomada de decisão estratégica, né, antes da execução, porque a gente está falando aqui um pouco antes, porque na hora de executar, é o que a gente está falando, eu planejei tudo aqui e eu preciso também trazer uma capacitação, se eu vou ter execução do software, do aplicativo, então tenho toda uma parte que o TMS te ajuda muito, te ajuda estrategicamente para não ter ruptura no seu serviço, ruptura no seu processo de execução, né, do fluxo operacional. Eu acho que para a gente atender picos de demanda, né, a gente tem que pensar em três pilares daí, né? Então, primeiro, a otimização da capacidade de transporte, né? E aí você vai conseguir isso através da análise de dados históricos, selecionando melhor as transportadoras que têm o melhor custo para aquele tipo de transporte, para aquele roteiro, né? E principalmente gerenciando as rotas, né? Então, você ter um TMS pode te ajudar nessas três bases, né? Analisando os dados históricos para ajudar a ajustar o próximo planejamento, né? Fazendo análise de custos para selecionar as melhores transportadoras para fazer essas entregas e principalmente na gestão dos roteiros, né? E otimização dessas rotas de entrega, né? Outro pilar é dar visibilidade em tempo real para o seu cliente, né? Então, para isso, você precisa ter um rastreamento de pedidos, você precisa ter uma maneira de se comunicar com os clientes e você precisa ter capacidade de fazer ajustes rápidos em tudo isso, né? Ter previsibilidade do que está acontecendo, entender que com base no que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro e ter a capacidade de se ajustar de maneira rápida e principalmente no melhor dos mundos de maneira automática, né? E por último, ter planejamento e projeções eficientes, né? Então, primeiro, conseguir fazer uma previsão correta da demanda. Segundo, ter uma ferramenta e a capacidade de fazer simulações de TMS, né? E aí entra onde um TMS, né? Que te ajude a simular diferentes cenários de venda e logística, tá te ajudando principalmente a se preparar melhor para as flutuações de demanda, né? E, por último, gerenciando o inventário também de forma correta, né? Então, um TMS integrado também com o sistema de gestão vai te ajudar a garantir que os produtos estejam disponíveis para atender a demanda elevada, evitando rupturas no estoque que podem atrasar as entregas. Interessante. Nós falamos aí de pico de demanda, de sazonalidade, e um país como o nosso, que tem, ao longo do ano, vários momentos como esse, né?
eu citei Dia das Mães, mas antes tem a Páscoa, e depois tem férias, e depois vem de novo Black Friday, e depois Natal outra vez, enfim. Ao longo do ano você vai tendo muitos eventos e às vezes não lhe sobra tempo para planejar, mas com uma ferramenta, um recurso como o Marcos acabou de citar, isso pode ser otimizado e previsto. E, pessoal, qual que é o melhor momento para esse gestor, para essa empresa investir numa tecnologia como essa? Porque eu, principalmente, o Marcos, que estamos ali no dia a dia, a gente escuta isso, né, Marcos? Eu sempre fiz assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço isso há 15 anos manualmente, uso aqui as minhas planilhas, está dando certo, está funcionando para mim, né? Mas pode Bom, melhorar muito, é, né? eu concordo, Tati. Acho que para o momento, resgatando um pouco do que o Marcos falou inicialmente, se você tem um planejamento para crescer e você precisa crescer de uma maneira ordenada para não ter aquela ruptura, né? Para você não ter, quando você cresce desordenadamente, vamos dizer, você vai precisar buscar no mercado, vai ter ruptura de serviço, porque você não tem um planejamento correto, você não tem uma execução e uma gestão de informação, que você não tem dados históricos para analisar. Então, você começa a pensar em gerar dessa forma. Então, acho que o momento da empresa é entender para onde eu quero ir e onde eu estou hoje, como estão meus processos e desses processos o que eu consigo automatizar. Então, desse processo, eu automatizo, eu trago um TMS para mim, para eu começar a fazer a gestão da minha informação, a gestão da minha cadeia logística, para assim eu começar, eu sempre falo esse processo, para começar eu segmentar, colocar como uma construção de casa, né? Eu começar a minha base e fazer minha base bem feita, porque aí eu consigo crescer exponencialmente, eu consigo escalar o meu negócio. Então, acho que o momento é entender onde eu estou, para onde eu quero chegar e como estão meus processos internos, como estão as minhas pessoas, para eu trazer essa transformação digital e trazer. Porque um TMS, hoje que a gente fala, o TMS não é como antigamente, né, que eu precisava instalar. Hoje o TMS, você basta ter um acesso à internet, um TMS SaaS, e nesse TMS SaaS com uma drive-in, a gente consegue trazer configurações rápidas, uma plataforma totalmente amigável, rápida de entendimento e configurável e que molda muito a diversos segmentos. Então, assim, é você se preparar para essa transformação digital. Acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é estar aberto à tecnologia, né? E você tecnologia e dentro disso você vai conquistar, a empresa vai trazer e conseguir chegar nos seus objetivos. Mostrar, como resgatando a primeira fala, a logística e a tecnologia aliada à logística é um parceiro, é um pilar estratégico da empresa para esse crescimento. Eu gosto de frisar sempre, Bruno, que qualquer tecnologia que não traga retorno é cara demais, né? Não interessa se custa R$ 1 ou R$ 1 milhão. Se ela não trouxer um benefício, ela é cara e não vale investimento, né? Então, eu acho que o que motiva o cliente a investir na tecnologia é a busca por uma melhoria e uma melhoria que traga retornos financeiros também, né? Então, eu acho que tem basicamente dois momentos, né? Tanto no momento de crescimento, quando você disse, né, Bruno? E aí os desafios de escalabilidade, né? Como uma empresa que já está acostumada a fazer as coisas da maneira que ela sempre fez e é muito boa em fazer isso. Na hora que ela cresce, como continuar fazendo isso de maneira com a excelência. E por outro lado, e num momento de crise, como diminuir os custos para continuar entregando as mesmas coisas com a mesma excelência, sem perda de nível de serviço para o cliente, né? Então, tanto no crescimento quanto na fase de crise, é importante a tecnologia para te ajudar nisso. E sempre obedecendo essa relação custo-benefício, né? O quanto eu estou investindo na tecnologia, o quanto ela está me trazendo de retorno, né? Perfeito. Legal. Isso que o Marcos acabou de dizer me lembrou também um encontro que nós tivemos recentemente, onde um cliente dizia: mas eu tenho aqui um profissional, ele tem 25 anos de logística, ele tem todos os CEPs na cabeça, todos os endereços. Enfim, nós já ouvimos isso muitas vezes em vários segmentos da economia, em nossas reuniões, nós já ouvimos muito isso. Então, seria ótimo. Então, esse é um bom momento para evoluir, porque
Se ele conseguir manter esses mesmos profissionais com essa expertise toda, né, com todo esse conhecimento e evoluir e aliar isso aos recursos tecnológicos de automatização, de tomada de decisões, o quanto ele vai ter a sua gestão otimizada, não é? Com certeza. E o dia que esse profissional tiver uma dor de barriga, e o dia que esse profissional se aposentar, e é um humano, né? E o humano está sujeito a falha, né? Então, assim, qual é a confiabilidade de um processo que depende da ação humana, né? Para se pensar, né? Legal. Com certeza. Maravilha. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui, foi muito legal, mais uma vez, esse bate-papo rápido, sempre a Driving trazendo muito conteúdo, informação, não só para aqueles que nos seguem, mas para aqueles que estão aí buscando informação no universo da logística e não conhecem a Drive, eu faço um convite, entre em contato conosco, agende uma demonstração, vai aparecer aqui um código de barras, um QR Code para vocês. Vai aparecer um QR Code para vocês escanearem e buscar uma apresentação nossa, fique à vontade. Bruno, mais uma vez, obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo conosco, trazendo o seu conhecimento, a sua bagagem, a sua experiência. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos acompanharam aqui até esse momento. Precisando, estamos aí às ordens, fazendo muito bom bate-papo, enriquecedor com vocês, trazendo novas visões diferentes e conhecimentos e experiências diferentes. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Patinho. Obrigado pela sua participação, trazendo informação aqui, toda a sua experiência do dia a dia aí conosco. Valeu, obrigado pelo convite. Sempre ótimo compartilhar aí com vocês, aprender a cada dia mais nos podcasts da Driving. Obrigado. Obrigado, pessoal, e aqueles que nos acompanham. Até um próximo episódio do nosso Driving Talks. Até uma próxima vez. Obrigado. Tchau, tchau.